Oi, amigos. Estou aqui para conversar com vocês. Sou a Priscila, psicóloga. Estou aqui para conversar com vocês continuar conversando com vocês sobre o tema espiritualidade. Antes disso, como todos os vídeos, eu inicio pedindo para que aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam se inscrever, para poder curtir, compartilhar os vídeos que a gente faz com carinho aqui para vocês. E também que sigam a gente nas páginas do Instagram e do Facebook. Então, no último vídeo eu falava sobre a diferença entre religião e espiritualidade. Retomando rapidinho sobre o que é a religião, ela, por definição, é um conjunto pessoal de crenças, né, e práticas religiosas, né, e ela está sempre ligada a uma instituição, o serviço de adoração a Deus ou ao sobrenatural. Então, existe um conjunto de crenças envolvido na questão da religião. Já na espiritualidade, por outro lado, né, como eu dizia para vocês, que tem gente que é muito espiritualizado e nada religioso, ou pouco religioso, e o contrário é mais certo, né? Uma pessoa religiosa quase sempre busca a espiritualidade de um jeito mais profundo, mas não necessariamente. Então, a espiritualidade, por outro lado, ela tem a ver com a experiência de conexão com algo maior do que você, do que nós mesmos, né? Então, a pessoa espiritualizada ou buscando sempre o caminho da espiritualidade, ela vive de maneira reverente, né, e sagrada. Então, quer dizer, não necessariamente a pessoa precisa estar dentro de um templo religioso para viver a espiritualidade. Né? O que vale na espiritualidade é o propósito ou a intenção por trás de uma ação. Então, o que quer dizer isso? Eu posso estar fazendo uma caminhada e altamente conectada com a minha espiritualidade. Né? Eu posso estar pintando um quadro. Os artistas, eles têm a espiritualidade muito desenvolvida. Né? Por quê? Porque eles entram em conexão eles transcendem aquilo, né? Então, isso é a espiritualidade. Então, a gente pode entrar em contato com a intenção ou com um propósito de algo maior através dessas ações, né? Então, contato com a natureza, né? Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma caminhada numa trilha, numa cachoeira, a gente entra em contato a gente descobre que a gente é muito pouco, muito pequeno, né, diante daquilo tudo que se apresenta. Então, a gente entra em contato com a espiritualidade, né, fazendo alguma atividade, nos nossos relacionamentos, principalmente nos nossos relacionamentos em família. A gente descobre que o outro merece nosso respeito, a nossa compaixão, porque aquele outro é parte do mesma mundo, né, da mesma conexão que eu. Então, eu preciso respeitá-lo como um igual. Né? Então, a gente também está exercendo a espiritualidade nesse sentido. Como é que a gente pode buscar o caminho da espiritualidade? Que coisas a gente pode fazer para que a gente acesse esses caminhos em direção à espiritualidade? Né? Então, isso não é uma conversa sobre religião, mas sobre um despertar para uma vida cada vez mais feliz e cheia de sentido, né? Porque se existe uma coisa que hoje a gente vê muito, né, principalmente nos quadros depressivos, é a vida sem sentido, é a vida sem significado, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, ela é muito importante nessa busca do ser humano em busca de um sentido para a vida, né? Não existe uma fórmula, um manual, né, que desperte a sua espiritualidade, a espiritualidade de cada um. Não tem uma fórmula, né? É uma questão de prática, né? Cada um vai descobrir como que gosta, como é que se sente bem, como é que poderia, como é que consegue, né? Fazer essa conexão com a sua própria espiritualidade, que não acontece do dia para a noite, ela acontece todos os dias até que a gente
morra, né? Todos os dias é dia de buscar uma vida espiritualizada. Então, não sei se a gente vai ter um dia que a gente vai estar totalmente pronto, totalmente espiritualizado. A gente vai estar mais do que foi um dia. Por isso que é uma caminhada, né, em busca dessa concentração no propósito, né, e no sentido da vida. Então, para cada pessoa, funciona de uma forma, né? Uma das coisas que hoje, né, nesse mundo globalizado e hiperconectado, né, a gente, na verdade, está o tempo todo conectado, né? Ou no celular, ou na tela, ou no computador, com a cabeça cheia de coisas. Então, a gente é um ser humano hiperconectado, mas conectado com coisas do trabalho, coisas que tem que fazer, coisas para resolver, o banco, a escola das crianças, o trabalho, enfim, os problemas, as coisas boas, mas a gente está o tempo todo conectado com aquilo que está fora da gente, né? Então, a gente vive um mundo onde a gente perdeu um pouco essa conexão consigo mesmo, né? Antigamente, provavelmente, as pessoas tinham mais tempo para se conectar consigo mesmas, né? Uma pessoa que não está no celular, ela tem mais chance de se conectar consigo mesma do que uma pessoa que está olhando o Instagram, né? Isso é fato. Não estou dizendo que não posso usar Instagram, tá, gente? Mas estou dizendo que isso dificulta mais ainda, né? Então, assim, ficar quieto, aprender a acalmar a sua mente, é uma das coisas muito simples e muito poderosas, né? Para que a gente possa fazer esse contato com a gente mesmo. Na hora de dormir, por exemplo, você pode, não necessariamente no momento da sua oração, mas no momento que você ficar quieto, ou da sua oração também, quieto, acalmar a sua mente, né? Os pensamentos, eles vêm, mas os pensamentos vêm como uma nuvem, deixa passar. Não se apega aos pensamentos, né? Isso a gente aprende no yoga, né? Quer dizer, a gente não tem que se identificar com o pensamento, porque não tem como a gente parar de pensar. A mente, ela pensa o tempo todo, mas a gente tem que tentar não se identificar com aquele pensamento. Então, isso, ficar quieto e se acalmar a mente, é uma das coisas mais simples que a gente tem e que todos nós podemos fazer em qualquer momento do dia, né? E aí eu citei aqui, vou citar 5 maneiras, né, dentre muitas outras que existem, de como a gente pode desenvolver a espiritualidade. Uma delas é a meditação, né, que nada tem a ver, gente, com espiritismo, nada tem a ver com forças estranhas, nada disso. Meditar é simplesmente acalmar a mente, deixar que a mente se acalme, respirar, entrar em contato consigo mesmo. Isso é meditar, né? Então, é uma forma de eliminar pensamentos estressantes, perturbadores, né? Pensamentos inquietantes, porque a nossa mente é inquieta. Então, é uma forma que a gente tem de acalmar, né? Para que a gente possa o quê? Estar mais presente, mais consciente, mais calmo, né? No ambiente que a gente está. Focar onde? Na respiração, na meditação, a gente foca na nossa respiração. Quando você estiver muito estressado, faça o exercício ou muito nervoso, de tentar respirar profundamente, inspirar e expirar umas 5 vezes, para ver se você não consegue se acalmar um pouquinho que seja, né? Então, a respiração ela é muito importante nesse momento da meditação, né? Ou você ficar olhando para um ponto fixo, né? Ou repetir frases que são chamados de mantras, né? Frases de efeito, né? Repetir frases. Existem muitas, né? Que a gente pode buscar aí no Google, né? Dá um Google aí, busca as frases para poder falar. Então, assim, meditar é uma das formas que a gente acessa, né? Muito facilmente para ir acalmando a mente. É de graça e a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Lembrando que, se a gente puder cada vez mais estar em contato com a natureza, né, uma coisa maravilhosa, é um ato de reencontro com a nossa essência, né? Seja num parque, seja na praia, seja numa cachoeira, seja numa praça, né, com árvores. Isso é muito importante para a gente, né? Ele promove estados emocionais menos estressantes, o contato com a natureza, né? Ele diminui a ansiedade, melhora os quadros depressivos, né? Fazer uma caminhada num parque, ter o hábito de fazer isso, eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não tem disciplina, que a gente tem preguiça, mas se a gente começar a exercitar isso, e não precisa ser todo dia, a pessoa pode ir 2 vezes na semana, depois passar para 3, ou no final de semana levar o filho, isso ajuda muito, né? Tomar um ar fresco, ver o pôr do sol, ouvir os pássaros, né? Eles são excelentes para a nossa alma, né? Então, meditar por exemplo, olhar os pássaros. Meditar pode ser olhar os pássaros e se aquietar, olhar a natureza, né? Uma outra coisa é manter-se no presente, que a gente chama de atenção plena.
né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês agora, eu estou inteiramente aqui com vocês. Se eu parar para pensar, agora, o que eu estou fazendo? Conversando com vocês, presente, no aqui e agora. A única coisa que eu tenho na minha vida é o meu presente, aqui e agora. O passado não existe mais e o futuro também não existe, né? O que existe é aqui e agora. Uma outra coisa que a gente pode exercitar em busca do caminho da nossa espiritualidade é ser grato, né? Seja grato. Busque entender e saber quais são os seus valores e suas crenças, né? Quais são os valores importantes para a sua vida. Exercer a gratidão, né? Porque ela amplifica as coisas, né? Ao invés da gente só reclamar é reclamar, é ficar clamando de novo aquilo que não está bom, a gente pode ser grato. Ah, Priscila, mas que papo chato, né? A gente tem que tá mal e tem que agradecer. Não, não é isso. A gente pode sentir raiva, a gente pode sentir um monte de coisa ruim. Mas se a gente tentar, né, pensar, relativizar um momento que não está bom e agradecer, pode ser que a gente consiga ver as coisas por um outro ângulo, né? E uma outra coisa muito importante, que eu tenho certeza que a Casa de Acolhida é mestre nisso, né, é oferecer o seu tempo para alguém que necessita. Né? O quanto esse trabalho, né, fazer a diferença na vida de uma pessoa que precisa entender o seu propósito de vida, de trazer um significado para a sua vida, o quanto a gente poder ajudar uma pessoa nesse caminho é muito bom e muito importante. Faz com que a gente encontre o nosso caminho, né, espiritual. E servir, estar disponível para o outro, ser solidário, exercer a solidariedade verdadeira, nos ajuda a nos conectar com aquilo que é mais importante, né? Com aquilo que a gente tem de melhor. E é isso, com certeza, nos faz estar no caminho da busca da espiritualidade. Até mais. Obrigada.